as dores da vida te ferem a alma, e a cada dia as lutas apagam tua fé. O mar se agita revolto e as ondas querendo te afogar, e todas as portas fecharam-se para você. Parece que Deus não escuta o teu lamento, e às vezes tu pensas em abandonar tua cruz, e chega a pensar que és o único que tem se sentido assim. O cálice amargo que bebes vai chegar ao fim. Saibas que Deus tem olhado o teu sofrimento, o teu lamento chegou ao trono do Senhor. Deus tem estado ao seu lado todo o tempo, na hora da angústia, na hora da dor. Saibas, não há provação que dure para sempre, e depois da tempestade o sol vai brilhar, pois não há luta que dure por todo o tempo. É Deus quem te garante, a vitória vai chegar. Parece que Deus não escuta o teu lamento, e às vezes tu pensas em abandonar tua cruz, e chega a pensar que és o único que tem se sentido assim. O cálice amargo que bebes vai chegar ao fim. Saibas que Deus tem olhado o teu sofrimento, o teu lamento chegou ao trono do Senhor. Deus tem estado ao seu lado em todo o tempo, na hora da angústia, na hora da dor. Saibas, não há provação que dure para sempre, e depois da tempestade o sol vai brilhar, pois não há luta que dure por todo o tempo. É Deus quem te garante, a vitória vai chegar. É Deus quem te garante, a vitória vai chegar. É Deus quem te garante, a vitória vai chegar. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, que seria
de mais benefício para você do que saber que você pode ter a vida eterna? Ouvintes amados, o Senhor vos abençoe. Enquanto discorremos sobre Sua palavra, o que é um verdadeiro alimento para o homem, para a mulher espiritual. Porque nem só de pão vive o homem, mas o homem espiritual. Bem entendido. Nem só de pão vive o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Então não devemos ter outra preocupação ao chamarmos a atenção das pessoas, a não ser termos certeza absoluta de que aquilo que vamos falar é de fato saindo da boca de Deus. Agora, como vocês sabem, esta mensagem que vocês ouvem da nossa parte, ela nos é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, através de um mensageiro. Nós temos de ser honestos. Nós inspiramos a nossa mensagem na mensagem de um mensageiro que cremos de todo o coração, sinceramente, pelo conteúdo de sua mensagem, que é de fato um profeta de Deus, preparando o povo para o arrebatamento. O que mais poderia você encontrar que seria de mais benefício para você do que saber que você pode ter a vida eterna? Esta é uma pergunta do mensageiro para esta era em sua mensagem. É sua vida digna do Evangelho? Prestem atenção, meus ouvintes, nesta pergunta, porque isto é uma mensagem. Você vê, só esse tema é uma grande mensagem. É sua vida digna do Evangelho? Agora veja isto aqui. O que mais poderia você encontrar que seria de mais benefício para você do que saber que você pode ter vida eterna? Isto seria mais do que ser curado de câncer, de paralisia, dos piores males e até mesmo ser ressuscitado depois de estar morto o seu físico. O maior benefício que o homem pode receber aqui na terra é a vida eterna. Agora, isso nos tem sido outorgado segundo a fé, isto é, pela fé, é de graça. E Jesus disse em São João, capítulo 5, verso 24, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não é terá a vida eterna, mas sim tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Jesus disse, eu sou a vida. Ele disse, eu sou a vida. E que vida é esta? A vida eterna. Agora vamos comparar. Vamos fazer uma comparação, um paralelo com o que o profeta pergunta aqui. O que mais poderia você encontrar que seria de mais benefício para você do que saber que você pode ter vida eterna? Sim, aqui temos uma coisa concreta, absolutamente real, consistente, não uma sugestão, não um misticismo, não um fanatismo. E nós não estamos atraindo a atenção das pessoas para nós mesmos, para um homem, mas sim para Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque o maior benefício
que você pode encontrar aqui na terra é a vida eterna. E só há um que pode lhe conceder esta vida eterna. Este é Jesus Cristo. Nenhuma igreja, por melhor que ela seja, por mais santa que ela seja, por mais tradicional, mais antiga, mais rica, mais poderosa em dinheiro, em fama, em popularidade, em política, pode te dar vida eterna. Ninguém pode te dar vida eterna. Nenhum homem aqui na terra. Ele pode ser chamado de santo, ele pode ser chamado de Deus. Ele não pode te dar vida eterna. O único que pode nos dar vida eterna é o Senhor Jesus Cristo. Agora, o meio é estabelecido por Ele próprio. Porque vida eterna todos querem. Todos queriam no passado. Todos querem agora no presente. E todos querem no futuro. Aqueles que virão no futuro vão querer vida eterna. Nós vamos fazer apenas uma comparação aqui. O profeta faz esta ilustração. O que seria se eu estivesse dando cápsulas, pílulas, aqui, cientificamente provado cientificamente, que estas pílulas te faria viver 1000 anos. Oh, meus ouvintes, dá até para achar graça. Se para viver mais 2 anos, 1 ano de vida, 3 dias, o homem paga uma fortuna no balão de oxigênio, se despende tanto dinheiro para viver mais uns dias, as pessoas se submetem a falsos doutrinadores, a falsos mestres, falsos guias, vendem suas almas para o diabo em troca de benefícios materiais, em troca de feitiçaria, de feitiços e de coisas assim, de macumbaria e outras coisas. Agora você já pensou? Um homem ali dizendo, e a ciência dizendo isto é verdade, e tem uma pessoa ali e outra acolá que tomou essa pílula há 500 anos atrás e ainda está jovem, como que com 22 anos de idade. Então o que aconteceria comigo que tinha aquela pílula? O povo estaria ao meu redor e eu precisaria de uma força militar muito forte para conter o povo. Não precisava eu molhar a camisa, ficar rouco, fazendo uma chamada de altar para aquela pessoa, para as madames, para os reis da terra e outras pessoas grandes aceitarem a pílula, tomarem a pílula que faria viver 1000 anos. Isto não é certo? Isto não sobraria para os pobres. Isso não sobraria nem mesmo para os doentes, porque eles não teriam condição de chegar lá. Mas que tal, meus ouvintes, quando Deus prova, não pelo poder científico mundial, material, que Ele dá vida eterna e o poder da ressurreição, e que você vai viver não somente 1 milênio, não 1000 anos, mas vai viver depois disso a eternidade, sem nenhuma coceira sequer no corpo. E no entanto precisamos ficar roucos, no entanto precisamos de chamadas de altar, precisamos de molhar a camisa, e perdemos amigos, e ferimos pessoas, na intenção de oferecer para elas a vida eterna, por intermédio de Jesus Cristo, oferecendo o poder da sua ressurreição, oferecendo o poder da vida eterna, pois Ele nunca colocaria um verdadeiro pregador diante do povo, a não ser para oferecer vida eterna ao povo. Sim,
No entanto, o povo deixa que Satanás chame a atenção, desvia a sua atenção do que é verdadeiro e prende a atenção do povo em coisas efêmeras, passageiras, por certo, coisas que não têm vida em si mesmo. Prende a atenção do povo em benefícios humanos, materiais apenas, mesmo obtidos através de Deus. Porque Deus tem chuva e sol para maus e bons. Deus tem chuva e sol sobre o trigo e sobre o joio. Mas isso são bênçãos naturais. E Satanás tem colocado suas legiões de espíritos, de demônios, para ministrar ao povo a palavra de Deus, mas somente naquilo que ela se refere às coisas materiais. Somente naquilo que ela se refere à cura do corpo, a bênçãos naturais. E Satanás tem formado esses ministros. Paulo disse que ele tem se transformado em anjo de luz, em ministro de luz. E ele é um velho pregador da Bíblia. Desde o Éden, ele pregou o evangelho para Eva, dizendo: não é assim que Deus disse? E depois, lá no Monte da Tentação, ele pregou para Jesus a palavra de Deus. Ele citou as Escrituras. E você, meu ouvinte, muitas vezes deixa-se levar por uma ministração diabólica, porque simplesmente ele está citando as Escrituras. Mas então como eu vou saber quando é um ministro maligno que está me citando as Escrituras e quando é o Espírito Santo verdadeiro? Sim, é necessário que você tenha o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo segundo o pensamento de quem diz que você falou em línguas estranhas, você já tem o Espírito Santo. Há quanta gente falando em línguas estranhas e completamente enganadas pelo diabo. Mas tem uma coisa, meu ouvinte, preste bem atenção. Se possível, enganaria até os escolhidos, porque a coisa é muito parecida, a coisa é muito polida, a coisa é bem próximo do real, do verdadeiro. Mas aquele que tem o Espírito Santo de Deus, a fé genuína na palavra de Deus, aquele que tem de fato o grande benefício de Deus, a vida eterna, discerne. E João disse: aquele que tem a unção do santo, não é necessário que você ensine para ele. Não é necessário que a gente esteja dizendo: aquele é falso, só aquele outro é falso. Não. Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Ninguém pode enganar uma ovelha de Cristo. Nós conhecemos a história daqueles dois pastores que estavam brigando por causa de uma ovelha e chegaram a ir a juízo. E o juiz da causa, com muita sabedoria, chegou a uma conclusão. Disse para um daqueles pastores: fique lá naquele quarto, por ali, escondido da ovelha, e chame-a pelo seu nome. Então aquele pastor foi, e dali ele chamava: fulana, ciclana, e a ovelha nem sequer olhava, nem sequer dava atenção. Aí o juiz sabiamente disse para o outro: vá, agora é sua vez. E ele chegou lá e falou apenas uma vez o nome da ovelha. E a ovelha saiu a trote, ligeiro mesmo, para onde estava o seu pastor. Então o juiz tinha a coisa julgada naquele instante, porque a ovelha ouve, conhece a voz do pastor. Ninguém pode enganar uma ovelha de Jesus Cristo. Agora,
é certo e perfeitamente correto que a única coisa que testifica dentro de nós que somos filhos de Deus é o Espírito Santo pelo qual clamamos Abba, Pai. Então, este é o grande benefício, é a vida eterna. Parece que vai muito bem por ali, mas de repente há um choque, há um curto-circuito. Quando você vê que seu batismo não tem o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo invocado nele, e vê que todos os apóstolos usaram este nome, e você vê em São Lucas 24, a mesma ordem que Jesus deu em São Mateus 28, 19, ele dizendo que em seu nome fosse pregado o arrependimento, e você passa a comparar isto com Atos dos Apóstolos, e depois então você começa lá em Mateus, ver quem é o Pai de Jesus, e você encontra que o Pai é o próprio Espírito Santo, porque foi quem gerou. O Espírito Santo gerou a Jesus Cristo no ventre de Maria. O Espírito Santo foi quem trouxe aquele óvulo fertilizado da parte de Deus. E você começa a ver estas coisas, e você encontra que o Espírito Santo é o Pai de Jesus. Então você vai ver onde está essa terceira pessoa distinta. Quando se fala Pai, Filho e Espírito Santo, sendo que o Espírito Santo é o Pai, foi ele quem gerou, Maria concebeu do Espírito Santo. Então esta vida eterna que está dentro de você começa a testificar desse mistério da piedade, que é Deus manifestado em carne, e daqui a pouco isso explode como uma dinamite na sua alma, e você sacode as asas como uma verdadeira águia de Deus, e ganha as alturas, e sai dela, e não se torna participante de seus pecados doutrinários, e não incorre, portanto, em suas pragas. Você entende que estamos vivendo numa era em que todas as coisas seriam restauradas. E na verdade brotou lá com Lutero, cresceu com Wesley, e os dons pentecostais espirituais vieram ali como a borla daquela semente, mas ali dentro estava aquilo, ali dentro de você está isto, a vida que foi sepultada durante a Era Negra. Sim, você já está entendendo o que é vida eterna. Quem tem vida eterna não pode ser enganado pela morte, e não há outra coisa que represente morte aqui na terra, a não ser falsas doutrinas, enganos religiosos, trazendo somente benefícios materiais e naturais para o povo. Mas a bênção de Deus traz o grande benefício da vida eterna, do novo nascimento, o verdadeiro e genuíno batismo do Espírito Santo. Oh, como isto faz saltar a alma de um eleito, como os bezerros saltam ao pressentirem que vem vindo água, chuva, depois de uma temporada de seca. Os pastos estão secos, então aqueles bezerros começam a saltar, a rejubilar. Eles sabem que vem vindo chuva, e quando vem chuva, eles sabem que vem vindo alimento. Agora aqui está a natureza pregando para você, a própria natureza falando disto, que está saltando dentro de você, porque quando Maria chegou perto de Isabel, o menino saltou no ventre de Isabel, cheio do Espírito Santo. Quando você ouve também uma mensagem que tem o mesmo que Maria tinha dentro de si, então algo salta dentro de você. Este é o Espírito Santo estremecendo a sua alma, levando ao júbilo da alegria espiritual, da vida eterna, ao gozo da salvação. Que benefício maior você poderia receber nesse instante, a não ser a vida eterna? Oh, que Deus possa selar este grande benefício, que Deus possa selar nesse instante a vida eterna em seu coração,
pela fé genuína no seu Filho, Jesus Cristo. Amém. Não se pode matar, a semente germina, ela não morrerá, nem se perde no chão. Se alguém a pisar, destruindo o jardim, ela renascerá. A semente é assim. Uma semente não morre, jamais será transformada em frutos de paz. Assim é a vida do crente fiel, plantada na terra, ressurge no céu. A semente é fiel ao processo de Deus, cresce em direção ao céu. A planta que nasceu e depois os botões que se abrem em flor, nascerão os frutos bons como essência de amor. Uma semente não morre, jamais será transformada em frutos de paz. Assim é a vida do crente fiel, plantada na terra, ressurge